Galera, tudo bem? É o professor Luiz e vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo dos Jogos Olímpicos, certo? Na aula passada, nossa primeira aula desse tema, nós estudamos os Jogos Olímpicos da Antiguidade e o Olimpismo. Então hoje nós vamos estudar os Jogos Olímpicos da Era Moderna e os Jogos Paralímpicos. Então vamos nessa, turma. Primeiro, nós vamos estudar os Jogos Olímpicos da Era Moderna, certo? Onde tudo começou, enfim, até os dias de hoje. Então vamos lá. Pessoal, então, primeiro nós vamos falar onde tudo quase começou, certo? Vocês já vão entender esse quase. É uma história bem interessante. Turma, como a gente já estudou, Pierre de Coubertin é o idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, certo? O intuito dele era que os primeiros Jogos da Era Moderna acontecessem na cidade de Paris, para comemorar a virada do século de 1900, certo? Só que a empolgação estava muita, tá? O pessoal estava muito empolgado com as Olimpíadas, com o início das Olimpíadas, uns jogos e tal, e não foi possível, tá bom? Então Paris quase foi essa a primeira sede da primeira Olimpíada, certo? Mas, turma, devido à grande empolgação, os organizadores na época, o Pierre de Coubertin e tal, foi obrigado a antecipar 4 anos esses jogos. Então, a primeira Olimpíada da Era Moderna teve seu primeiro ano em 1896, certo? No berço dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Que é na cidade de Atenas, na Grécia. Então o pessoal não conseguiu esperar, estavam muito ansiosos para o início dos jogos e não conseguiram esperar até a virada do século. Tiveram que fazer 4 anos antes. Beleza? Mas, turma, os gregos eles se depararam com uma realidade difícil, né? Eles tinham um sonho de sediar a primeira Olimpíada e conseguiram, mas tiveram um choque de realidade aí por conta do seguinte, turma: nunca tinham acontecido até então Jogos Olímpicos tão evoluídos assim, né? E então o que o governo grego, o governo de Atenas, percebeu? Que iam ser preciso desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para ser trabalhado na infraestrutura, para ser investido em infraestrutura para esses jogos, porque essa infraestrutura simplesmente não existia, por conta que essa seria então os primeiros Jogos Olímpicos, certo? Da Era Moderna. Tá joia, turma? Então, pessoal, no princípio, também, além desse desgaste com infraestrutura e tal, esse investimento pesado que teve que ser feito, os jogos no começo demoraram para pegar, né? Para entrar na moda, para animar o pessoal, os atletas, enfim. No começo era como se fosse um encontro de pessoas que gostavam de praticar esportes, né? Poucas pessoas praticavam, né? Levou mais ou menos uns 20 anos aí, até que os Jogos Olímpicos fossem considerados um evento, um grande evento de renome internacional, como é hoje, né? Que a gente vê aí que vão ter Jogos Olímpicos até dentro de uma pandemia tão grave como a gente está tendo, certo? Então naquela época foi bem diferente, tiveram que batalhar bastante para trazer esses jogos aí, para fazer com que esses jogos fossem tão reconhecidos. E hoje, turma, é o que eu falei. Hoje os Jogos Olímpicos são o maior evento cultural do planeta. Por que cultural e não esportivo? Porque é uma mistura de culturas. É gente do mundo inteiro, todos os países praticamente representados, de todos os continentes. Uma curiosidade, um dado muito importante, pessoal. Hoje, né, até esse momento, existem mais países filiados ao COI, né, aos Jogos Olímpicos, participantes dos Jogos Olímpicos,
do que nas organizações das Nações Unidas, certo? Que é a ONU. Então, hoje em dia, existem mais gente praticando esporte do que filiado à ONU, certo? Mais gente filiada aos Jogos Olímpicos que na ONU. Isso dá a dimensão do quão grande esses jogos se tornaram. Uma curiosidade, pessoal, aí a gente está vendo os anéis olímpicos e as bandeiras de alguns países. Os anéis olímpicos, pessoal, representam os continentes, certo? O continente americano, o continente europeu, o continente africano, o continente asiático e a Oceania, certo? Então representam os 5 grandes continentes, certo? Do mundo, do nosso planeta aí, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos falar dos Jogos Paralímpicos, certo? A gente vai dedicar uma atenção um pouquinho a mais nesses jogos aí, porque às vezes eles não ficam tão na mídia quanto os outros e tal. Agora que estão ganhando mais força, a gente vai falar sobre isso. Demoraram um certo tempo, muito mais tempo para começar. Teve mudança de nomenclatura, nós vamos falar também. Vocês vão ver que tem muita coisa interessante, certo? Sobre os Jogos Paralímpicos. Primeiro início, pessoal. Os Jogos Paralímpicos, né, foram idealizados pelo médico neurologista alemão Ludwig Guttmann, certo? Esse médico, ele tinha um claro objetivo, que era a inclusão social, principalmente, pessoal, incluir pessoas, principalmente os soldados que vinham da Segunda Guerra Mundial, certo? Por conta do quê? Por conta a maioria desses soldados viviam com sequelas, né? As pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial, muitos voltavam da guerra com algum tipo de deficiência física, certo? Então, esse médico, ele deu a ideia de criar essa Olimpíada e esses jogos, né? Na época não era nem chamado de Olimpíada, esses jogos para pessoas com algum tipo de deficiência física, certo? Na maioria deles soldados ou participantes da Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1948, né? Olha para vocês verem que diferença. A primeira Olimpíada da Era Moderna aconteceu em 1896. O início, né, que ainda não era nem uma Olimpíada, o início de um evento para pessoas com algum tipo de deficiência só foi ocorrer em 1948. Vamos arredondando aí 50 anos depois, praticamente, certo? E pessoal, aí até então esses jogos foram esses eventos, não era as Olimpíadas, esse evento para pessoas com deficiência aconteceu até 1960, certo? Em 1960 houve a primeira Olimpíada dos portadores de deficiência na cidade de Roma, na Itália, né? Aconteceu como é hoje, imediatamente após os Jogos Olímpicos, certo? Logo depois a realização dos Jogos Olímpicos aconteceu as Olimpíadas dos Portadores de Deficiência, certo? O termo Paralimpíadas, turma, só foi ser utilizado em 1984, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Olha para vocês verem a diferença. Quanto tempo até ter a primeira Olimpíada oficial, só em 1960. Certo? E o termo Paralimpíadas, que a gente usa até hoje, só foi usado em 1984. Então, olha quanta coisa teve que ser mudada, quanta evolução teve que ter, como foi uma coisa bem mais devagar, o desenvolvimento foi bem mais lento do que os Jogos Olímpicos tradicionais, certo? Turma, aqui nós temos todos os esportes paralímpicos, certo? Uma curiosidade muito importante, né? Uma informação muito importante para vocês. A maioria, nós temos alguns esportes paralímpicos que levam o mesmo nome dos esportes tradicionais. Por exemplo, nós temos o Taekwondo,
né? É um exemplo. Taekwondo, natação, mas temos alguns esportes que têm um nome modificado, por exemplo, vôlei sentado, né? Basquete em cadeira de rodas. Então a gente tem algumas modificações de alguns nomes e temos alguns esportes específicos para alguns esportes específicos que são modalidades paralímpicas, por exemplo, o goalball, né, que é um esporte para deficiências de pessoas que têm deficiência visual, certo? Isso é um dado bem importante que é interessante saber. Muitos esportes têm o mesmo nome, só que aí só muda a forma de ser praticado. Alguns esportes têm modificações nos nomes deles e outros esportes são específicos para Paralimpíadas. Certo, turma? Por quê, turma? E como que os atletas paralímpicos são classificados, certo? Conforme a sua deficiência. Qualquer atleta paralímpico, ele tem obrigatoriamente que passar por uma classificação funcional, certo? Da sua deficiência. Ou seja, ele passa por uma avaliação médica, de um professor de educação física, um fisioterapeuta, enfim, para classificar o grau, o nível da sua deficiência, o tipo, certo? E essa avaliação serve para nivelar os atletas de acordo com as capacidades físicas e competitivas, certo? E principalmente, pessoal, igualar, certo? Igualar a competição entre indivíduos com diferentes tipos de deficiência, certo? Por isso o título, igualdade e equidade. Então a gente iguala, né? Eles igualam para ter uma igualdade na competição e uma equidade. A equidade é um sentido de justiça. Então, o atleta que tem um tipo de deficiência, ele vai disputar com um atleta que tem um grau de deficiência semelhante a dele, certo? Para que não haja nenhum tipo de vantagem de um competidor sobre o outro. Aí são algumas curiosidades a respeito do vôlei sentado, do atletismo e da natação. Depois vocês podem ver, mas é bem interessante, tá, turma? E é muito importante, pessoal, frisar que o foco dos Jogos Paralímpicos é o atleta, né? O foco dos Jogos Paralímpicos é o atleta e não a sua deficiência, certo? Então, o grande norte dos Jogos é desenvolver atletas, certo? Só que esses atletas têm algum tipo de deficiência, certo? O que não impede eles, ao contrário, muito pelo contrário, de serem até muito mais competitivos do que os atletas ditos, entre aspas, aí, normais, certo? Ou sem deficiência, tá? Até ao contrário. Inclusive, nós já fizemos, acho que a maioria de vocês aí deve ter feito, nós fizemos uma aula com o professor Bruno, alguns anos atrás, vamos trazer de novo. E ele passou alguns vídeos interessantes e dos atletas paralímpicos, turma, a maioria deles, na verdade, todos os atletas de elite paralímpicos, eles treinam contra atletas sem deficiência, certo? Então, o indivíduo, o atleta paralímpico, ele tem algum tipo de deficiência, mas ele treina contra outro indivíduo que não tem deficiência nenhuma, justamente por conta disso, para elevar ainda mais a capacidade de performance dele na competição. Então, muito pelo contrário, os atletas paralímpicos, eles são até muito mais competitivos e bem treinados do que os atletas sem deficiência, certo? Isso fica de lição aí para todos nós. E nós temos grandes atletas paralímpicos, temos na natação, temos no atletismo, enfim, temos grandes nomes, grandes mesmo, que quebram até mais recordes do que os atletas sem deficiência. Beleza, turma? Aqui referências para vocês que eu sempre gosto de deixar, como eu falei. Por enquanto nós vamos estudar esse livro. Ele está sendo a base dessas nossas aulas sobre as Olimpíadas e sobre os Jogos Olímpicos, que é o livro da Kátia Rubio. Tá bom? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Não deixem de responder a questão aí no Class 1 a respeito dessa nossa aula. Tá bem? Grande abraço, turma. Até a próxima.